Dessa semana é a Giovana Gonçalves. Ela é arquiteta e atua como fotógrafa de arquitetura e interiores. Ela está se especializando em influência digital, conteúdo e estratégia. Vai rolar muita diquinha boa aqui. Vamos lá então? Oi, Giovana! Tentando ajeitar meu celular aqui. Ajeita aí para você se enquadrar melhor. Isso. Seja bem-vindo aqui Obrigada. comigo. Você é uma pessoa muito querida. Ai, É você também, Adriana. Tô até delícia. escolhendo um filtrinho aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Você também, Adriana. A gente tem aí muitos trabalhos legais, né, desenvolvendo. Sim, tem muita coisa para a gente fazer, né? Eu estava aqui batendo um papinho antes de você chegar, né, sobre como é que tá esse Sim. período, né? Me conta um pouquinho o que que você tem feito aí esses dias, quais são as suas expectativas para quando isso terminar? Então, Adriana, assim, esse mês começou e eu já me coloquei à disposição para trabalhar. Já abri a agenda e já comecei a fazer alguns trabalhos. Claro que a gente toma todos os cuidados, né? Tô sempre de máscara, sempre já com álcool em gel junto. Então, assim, esses cuidados a gente tem que ter, mas eu já estou fazendo um trabalho ou outro. Tem muitos contratempos, né? Então, assim, muitas sessões que já estavam marcadas de eu fazer desde antes da quarentena sofreram alguns contratempos de coisinhas de obra que não chegaram, atrasos, né? Porque todo Sim. mundo teve que parar um pouco e Uhum. teve esses probleminhas aí, algumas sessões no aguardo de resolverem isso. Mas, assim, no mais, eu também estou tentando sempre produzir alguma coisa aqui para o Instagram, para o pessoal, né? Fiz aquela semana de dicas que foi muito bacana. Eu senti que Eu foi adorei mesmo, adorei, adorei. Pois assim, eu fiquei bem feliz de poder compartilhar aquelas dicas, porque foram coisas, assim, algumas coisas eu aprendi, tipo assim, por mim mesma, assim, futucando, olhando, coisa de Sim, rede sim. social, né? E de fotografia foi legal para já também deixar o pessoal também produzindo coisas para quarentena e tudo. Então, tenho pensado nessas coisas, assim, tá sempre aqui com as pessoas no Instagram, agregando para todo mundo, aprendendo Aí também com outras trocando, né? pessoas. É isso que eu ia falar, porque aí acaba que é uma troca, né? E Exatamente. você falou que muita coisa que você deu dica, que você aprendeu, né? Fazendo, né? Uhum. No dia a dia. E eu passei por isso também com os vídeos. Com os detalhes, eu fiz vários cursos de vídeos, né? De Uhum. produção, de edição, de como fazer roteiro, tudo isso. Mas na prática, né? Tem algumas coisinhas, uns detalhes que só a gente, com o tempo, que a gente vai desenvolvendo, né? Tipo uns segredinhos, não é Isso, isso? exatamente. Então, Giovana, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho, contasse a sua trajetória, né? Como que você estudou arquitetura? Você é de Minas? Conta um pouquinho de você, da sua história aqui para gente, por favor. Sou de Patinga, né? Aí pertinho de Pertinho onde de você está. mim e está em Vitória hoje, né? Estou em Vitória, vim aqui, né? Passei na UFES e aí vim estudar aqui. Fiz arquitetura. Comecei, sempre gostei de fotografia, de registrar os momentos, de recordar os momentos de alguma forma. Mas quando eu fui para o intercâmbio, né? Fui morar na Inglaterra e aí eu pensei que eu tinha que registrar aquele ano da melhor maneira possível. E aí eu já comprei uma câmera semi-profissional e já comecei a estudar um pouco de fotografia para poder registrar as viagens mesmo, né? Então, a minha paixão pela fotografia de arquitetura foi em viagens, assim, foi registrando o que eu via quando eu viajava. Mas você já estava no curso de de arquitetura quando você foi fazer o intercâmbio? Sim, porque eu fui estudar arquitetura fora, né? Sim. Aí eu fiquei um ano e pouquinho lá, então eu já estava, né, fotografando, já estava no final da faculdade aqui, né? Então eu já estava fotografando com esse olhar para arquitetura mesmo. Já tinha trabalhado com algumas coisas de arquitetura por aqui, né? Uhum. Estágio, pesquisa, e aí eu Uhum. já estava ali pensando em fotografar as cidades e as paisagens também que eu passava.
E assim, consegui imagens muito bonitas, eu tenho muito orgulho assim das imagens tão eu tenho muito orgulho assim das imagens que eu consegui fazer com ainda um pouco conhecimento de fotografia profissional, né? Eu consegui bons resultados. Claro que hoje eu faria ainda mais coisas, mas assim, naquela época já foi bem legal. E aí, quando eu voltei para cá, eu dei um tempo na fotografia, cuidei mais de terminar a faculdade mesmo, né? De fazer Uhum. o PG e me formar logo. E aí eu comecei a pensar na fotografia e fazer mais cursos de fotografia quando eu decidi que, tipo assim, eu tinha uma inclinação para a área acadêmica na arquitetura, né? Estava pensando em fazer mestrado, só que ao mesmo tempo eu estava doida para começar a trabalhar, não tinha muita esperança de que eu conseguiria bolsa de mestrado. E aí eu comecei a pensar numa atividade de arquitetura que fosse mais rápida o processo, a entrega, do que projeto, do que obra, porque eu até vi alguns amigos meus tentando fazer mestrado, mas tipo assim, pedreiro ligando, cliente ligando, aquela coisa toda, e eu percebi que para mim seria bem complicado eu estar nessas duas realidades. Aí eu pensei na fotografia, porque era uma área que estava precisando e tudo, né? E era uma paixão, era uma coisa que eu já tinha equipamento, eu já tinha um conhecimento, e assim que eu comecei. E depois eu acabei desistindo mesmo da área de mestrado, né, que eu seria patrimônio histórico, mas eu dei um tempo aí nessa ideia porque a fotografia acabou falando mais forte, né? Foi dando muito certo. Que Comecei por bom, acaso, né? achando que ia só complementar a rotina, mas foi dando muito certo. Você fez muitas boas parcerias, né, Giovana? E você tem um jeito, você tem empatia e além do seu trabalho bem feito, né? Isso tudo contribui realmente para o crescimento do profissional. Eu queria saber como é que funciona o seu trabalho de fotografia de arquitetura. Como que você atende, qual o público, se é só arquiteto, design de interiores. Essa é uma boa pergunta, porque a princípio quem se interessa mais é quem está dentro da área de arquitetura, que são os arquitetos, designers e as empresas também do ramo que querem fotografar os produtos e tal, as obras, né? Então esse é o público maior mesmo. Mas a fotografia de arquitetura, ela serve para todo mundo que quer valorizar o espaço. Então, tem certos estabelecimentos em que mostrar a sua estrutura é muito importante, e com o fotógrafo de arquitetura, ele vai conseguir um registro melhor do que ele tem para oferecer, né? Por exemplo, hotéis, restaurantes, essa coisa assim ligada ao turismo, né? Sim. Ou prédios comerciais mesmo, que precisam mostrar um auditório, um espaço, uma recepção, enfim. A fotografia imobiliária, que eu também comecei a fazer com mais frequência esse ano, que é para, né, mostrar os apartamentos à venda, os imóveis e tudo. Até para o Airbnb também serve, né? Teve gente que já me procurou com esse intuito. O Airbnb, inclusive, é bem interessante porque eles têm umas categorias dentro do aplicativo, do site, né? Que é indispensável que a pessoa tenha uma boa foto do seu imóvel, né? Para poder mostrar ali o espaço aí para os turistas, para os visitantes, né? Então é bem interessante isso também. Então é basicamente para tudo isso. É bem grande, né? É uma área bem. Dá Aham. para trabalhar bastante, né, Tá. Giovana? E Uhum. aí, como que você entrega as fotografias para empresas, para arquitetos? Se tem um formato, se você imprime, se é em arquivos, como é que é isso? Estou Então, entrando um pouquinho para as pessoas que querem fazer fotografia entender um pouquinho o processo. E aí, qualquer coisa você me corrige, porque eu não entendo muito de aham. fotografia, tá? Então, de repente, você reformula a pergunta. Não, então, eu entrego nos arquivos digitais mesmo, porque a maioria dos usos hoje está sendo no digital. As pessoas Uhum. procuram muito para redes sociais, em segundo lugar, digamos assim, para sites, ou para outras mídias mais para o digital.
Sim, Impresso hoje em dia é mais usado assim como uma lembrança do que como um viés publicitário. Então é o arquivo digital mesmo que aí o arquiteto, o cliente, ele vai dar o destino pelo qual ele precisou das fotografias, né? sim. E você preparou umas dicas para gente, né? Eu tenho até assim mais uma pergunta, mas eu acho que está tudo dentro dessas dicas. Eu vou aguardar, senão eu vou Beleza. perguntar depois. Que Tá aí tem umas fotinhas que você mandou para mim, que eu vou abrir aqui para gente ir comentando e você falando, né? Você já passou uma sequência para mim, Uhum. né? E se tiver alguma coisa que você queira falar, complementar, você pode. Você tá à vontade aqui. Tá todo mundo louco querendo te ouvir, tá? Show de Então, bola. ó, essa é a primeira foto que você me mandou. O que que é primeiro? O que que foi? O É, que que você fotografou? então, eu pensei nessas dicas um pouco pensando em retomar aquela semana das dicas que eu tinha feito. Eu tinha feito Uhum. aquelas dicas, falei com o pessoal que eu não ia deixar gravado, né? Eu fiz uma coisa muito para aquele momento, mas eu achei que agora na live seria uma boa oportunidade de retomar. Com certeza. Excelente. É, pois é, e aí, uma coisa que eu falei sobre a primeira dica de fotografia e que eu acho básico, não só de arquitetura, que está nessa foto aí, é a questão da regra dos terços, né? Do grid que eu ensinei, da gente ativar no celular, que é basicamente o quê? São linhas que dividem a tela em três partes, linhas verticais e Uhum. horizontais, e nessas linhas, em cima dessas linhas, principalmente em cima do cruzamento das linhas, são pontos de interesse do nosso olhar. Então, isso serve para quem tem aquela tendência de tirar as fotos sempre centralizando o objeto principal, você pensar, na verdade, em enquadrar esse objeto mais à esquerda ou para a direita, pensando nessa regra dos terços, né? E essa foto eu fiz exatamente pensando nisso. Eu coloquei, por exemplo, essas portas, essa perspectiva da mesa, onde está ali o computador, e as linhas horizontais também do teto e do piso, foi pensando nesse enquadramento dos terços. Eles estão respeitando isso, e aí por isso eu coloquei essa foto para a gente comentar, para poder falar um pouco dessa regra, né? E o que que é esse espaço, Giovana? É um Ah, esse daí escritório? é o escritório da Solane e da Ítala, do Anexo A. Uhum, nossa, adorei. É o escritório delas, esse? É o Ou escritório é... delas. Eu sou muito fã da Solana e da Ítala, do Anexo A. Ah, Acho elas projetos incríveis incríveis, delas, né? Nossa. eu acho. E tá muito bacana essa foto. E então a gente já passa para outra, De para a passar para outra. próxima. E aí nessa fotografia, o que que você tem de dica para falar para gente? Então, essa foto também é para retomar a questão dos terços. Aí eu estava em Paris, né? E fotografei de surpresa essa minha amiga Carol, que estava comigo no Museu Pompidou. E aí, essa foi interessante, assim, que eu enquadrei ela certinho também, em cima de uma das linhas, para poder mostrar como que a gente pode aproveitar melhor ao tirar fotos de pessoas, quando a gente conhece essa técnica e coloca em prática, né? Então é para deixar aí esse mais um exemplo dessa regra. Como não tem o grid ali, Giovana, só para ficar mais claro, você colocou ela em cima da linha vertical Em cima da linha vertical, exatamente. da direita, né? No caso, Uhum. teria uma da direita e uma da esquerda. Realmente a foto fica bem mais limpa, né? Mais bonita, porque aí você mostra outros ângulos. Porque Lindas, assim, esse é um lindas. ponto de interesse do nosso olhar. E aí, quando a gente coloca o objeto principal ali, isso fica mais harmônico para a gente. É tipo aquela coisa que a gente olha, que a gente gosta, você não sabe explicar por que que é. Mas é Uhum. porque, assim, devido a vários estudos de composição, de imagem e tudo, chegaram-se à conclusão dessas regras. É, e aí, esse é um exemplo, né, que, tipo assim, eu já direcionei o olhar para as pessoas, isso também é intensificado pela perspectiva, da
da imagem e várias coisas, mas aí no caso eu estou destacando a regra dos terços. Sim. Então vamos passar para a próxima foto. Esse é um projeto do Max Mello que eu fotografei para Castelato, né? Uhum. Esse projeto eu A coloquei ele Castelato é de revestimentos, não é de isso? revestimentos, desse revestimento que está aí na parede. É, 3D. esse revestimento 3D. É bom, né, você comentar, porque às vezes eu esqueço que a gente tem que explicar um pouquinho mais, coisa da minha cabeça. Relaxa, Giovana, relaxa, a gente está batendo papo aqui. Não precisa ficar nervosa. Vamos falar, Não, vamos dar agora eu tô mais, pensando, eu mandei tanta mais foto, será dicas. que vai dar tempo? Não, eu tô achando Então, que você tá falando rápido. tô Você falando vai rápido. faltar foto. Uhum. Gente, comentem aí também, Pode relaxar falando que muito eu rápido. controlo o tempo e se não der, eu Tá, vou te falando. Ó, vamos acelerar, mas pode falar. A gente está aqui para tá. ouvir. Todo mundo quer Não, tá, consumir esse pessoal, vocês conteúdo. falem aí se eu tô falando muito rápido, que aí eu também falo mais devagar. Mas, então, essa Pode foto eu falar. coloquei porque, assim, às vezes a gente é um exemplo de foto que ela não está na regra dos terços, mas ela tem um recurso de composição aí ideal para quando a gente quer centralizar uma imagem, que é o quê? A simetria, né? Aí a gente tem essa foto que ela está em perspectiva da mesa e também tem uma certa simetria ali, que ficou mais interessante que eu centralizasse também para poder mostrar a parede, né, da Castelato, do que se eu enquadrasse nos terços ali, acabava que a foto ia ficar meio perdida devido à composição do espaço, que favorecia mais um olhar mais simétrico, né? Uhum. Atrapalha um pouco que eu fico aqui nessa janelinha, não dá para ver a foto toda, né? É, É uma pena. Eu até cortei umas no início, umas outras eu editei. Mas vamos lá. E essa foto, Giovana? essa também é um exemplo de Essa simetria, foto é da onde? Catedral de Brasília, lá do Niemeyer, né? Eu Uhum. gosto bastante dela. E é mais um exemplo também de simetria. É interessante, coloquei essas duas, coloquei mais exemplos, que é interessante a gente mostrar uma fotografia que eu fiz de trabalho, né? Que eu coloquei todas essas regras e tudo mais, e também como eu como colocar no dia a dia, num passeio, num registro que você quer fazer. Então, no caso, essa daí é um olhar sobre a Catedral de Brasília. Uma imagem que eu gosto E, também, que eu compus pensando na simetria, né? Centralizando ali o altar e essa sensação, né, da arquitetura e dos vitais, assim, enfim, uma sensação de grandeza que passa, eu acho. E eu gosto muito dessa exatamente. imagem. É linda. Eu pedi para você falar porque tem gente que não conhece, né, a catedral. Tem gente aqui que não é de arquitetura, né, que me acompanha. Então, por isso eu te perguntei. Uhum. Essa foto, eu gosto muito dessa foto. Até tentei fazer uma parecida. Dá a dica aí como fazer uma foto dessa. Mas isso mesmo, foto para inspirar. Eu também amo essa foto, gosto muito mesmo. Ela é uma foto da Biblioteca de Manchester. E eu sei que eu fiquei um tempão esperando que ninguém passasse para eu conseguir Nossa, era um local de fazer essa tráfego, foto. então. Caramba! Uhum, né? Para entrar nessa biblioteca. Sim. Então eu fiquei e muito tempo esperando. Eu gosto muito do jeito que a arquitetura favoreceu esse jogo de luz e sombra, né? E aí, nesse caso, eu quis mostrar uma outra regrinha de composição, que é a perspectiva. Que para a gente, na arquitetura, a gente pode tirar muito partido disso, porque existem vários recursos no projeto que deixam a perspectiva mais acentuada e fica bem legal você enquadrar isso na foto. Então, assim, tem alguns projetos, por exemplo, aquela marcenaria que o
vai até o teto. Ou esse caso aí dos arcos, né, um jogo aí de arcos, tudo que envolve essa repetição e tudo favorece uma composição pensando na perspectiva. E aí eu gosto muito dessa imagem, que eu acho que ela é bem clara em relação a isso, né? Então, agora, até agora a gente falou da regra dos terços, da simetria E e a da perspectiva. perspectiva. Isso. Então, Acho vamos que são passar para a coisas próxima. básicas, 3 coisas básicas, né? Que você começa pela regra dos terços e vai colocando Eu tenho outras. dificuldade. Eu tenho dificuldade com a simetria, porque eu não sei qual a Uhum. linha que eu devo deixar ela no certinha, alinhada. Né? Se eu estou olhando no ambiente, por exemplo, dependendo do ângulo que eu estiver, eu não consigo botar a linha horizontal, por exemplo, no teto. Né? Deixar ela paralela, não vou colocar, mas aí deixar ela paralela retinha. Ou eu tenho que ver a perspectiva. São dúvidas realmente que eu acho que a maioria das pessoas tem, né? Quem é Assim, leigo, eu não sei se você me entendeu, mas quem é leigo não sabe, né, como fazer um ângulo perfeito, qual é a primícia assim, de pegar o que a gente tem que pegar? Tem que olhar primeiro a peça que você quer fotografar, que você quer dar destaque, e aí nela você fazer a simetria, é isso? exatamente. E aí eu acho que tem espaços que a própria te dizer o que fica melhor. No final, eu vou retomar um Vai pouco isso com as dizer para quem tem experiência, né, fotos que eu Giovana? Para quem tem coloquei para o experiência. final. Ah, Mas no final a gente eu pode retomar. saio. Tem um exemplo perfeito disso. Mas é de acordo com o objeto. Tá saindo o Oi? seu áudio, tá dando uma demora. Ah, tá dando um Vai delay. falando. Ah, é Tá, isso. tá. Então, e sobre isso que você falou, assim, tem que olhar tanto a sua posição em relação ao objeto, como também o objeto, né? Sumiu o seu áudio agora, Giovana. Ficou mudo. Ai, que dó, gente. Você tá me ouvindo? Eu não te ouço. Troca a internet de novo para ver se melhorou. Gente, ó, a gente está com um problema aqui de áudio e conexão com a Giovana. Ela não me ouve e eu não escuto ela, uma pena. Ela tem tanto conteúdo bacana, aguenta um pouquinho aí. Vamos ver se ela sai e se ela entra de novo para ela dar continuidade nessas dicas bacanas que ela estava compartilhando aqui com a gente. Sai, Giovana, que eu te chamo de novo. Gente, dá só a Giovana. Sai, Giovana, daqui. Sai que eu te chamo de volta. Vê se você consegue ler os lábios. Sai da live que eu te chamo de volta. Deixa eu colocar aqui a mensagem para ela.
Obrigada, gente. Eu falando aqui, em vez de eu escrever, né? Vamos lá, vamos chamar então a Giovana de volta. Vamos lá. Giovana, mandei aí. Agora eu tô te ouvindo. Caiu alguma coisa aí. Caiu o celular aqui, eu tentando posicionar. Sim, a gente parou que você disse que você ia dar mais umas dicas para a gente mais para frente, né? Então vamos continuar dessa forma. De como pensar qual composição usar. Exatamente isso. E agora eu tô com a câmera. Pode falar. Sua câmera não tá em você, Adriana. Eu tô vendo isso, tô vendo isso. Minha câmera tá na bagunça lá, e agora? O que eu faço para voltar? Ai, eu não sei voltar, sério. Vai, continua aí. O importante é você falar, vai lá. Então, essa foto aí, a sua janelinha tá em cima do que eu queria mostrar, que era escala humana. Pois é, eu ia te perguntar ainda por causa disso. E se eu saio, encerra a live. Uhum. Mas eu vou falar um pouco então sobre essa questão da escala humana. Se você quiser até voltar naquela foto, aquela foto lá, a segunda foto, que tem uma pessoa que também, tem a sua... que tem minha amiga, então, que é ele também essa também é uma outra regra, digamos assim, para fotografia de arquitetura, para algumas fotos, que é essa questão de ter uma pessoa ali, né? A gente colocar um personagem para a história que a gente quer contar com aquela foto. Voltou. Aí, no caso, a escala humana, a gente usa, né, os calunguinhas nos desenhos e eles servem justamente para isso, para mostrar a dimensão do ambiente, para a gente ter uma ideia de tamanho. É como, por exemplo, quando você vai tirar foto só de um objeto e aí você coloca, às vezes, uma caneta, uma coisa assim, para poder dar a dimensão para a pessoa que está vendo a foto do isso tamanho, é muito né? importante, né? A pessoa ter noção do tamanho da foto, né? Da proporção no caso, nessa foto que você, dos outros objetos. Aqui, gente, ó, atrás da minha janelinha tem uma pessoa ali. E ela tá ali justamente para a gente mostrar o tamanho, a proporção, né? Da sala e do ambiente. Não é isso, Giovana? Isso, exatamente. E aí, no caso, a gente faz a pessoa meio borradinha, né? Porque não é um retrato, é só para poder mostrar essa dimensão. E também a gente usa como recurso de composição da foto. Então, às vezes, tem ângulos que não se faz necessário que eu mostre aquela dimensão, a escala já está clara, só que falta um objeto, alguma coisa num lugar ali para poder dar o tchan da foto, a composição. E aí, por exemplo, a gente pode usar uma escala humana também nesse caso. Fazendo ou uma simetria, uma perspectiva, enfim, incorporando aí a outras regras de composição. Para quê? Para a gente saber como a gente vai posicionar essa pessoa na foto, né? Isso também é importante. Sim. E aí, esta fotinha. Eu gosto muito dessa imagem. É um projeto da Carol Zamboni. Quem fez a arquitetura foi o Eliomar Venâncio. E essa imagem, eu coloquei ela porque, assim, ela é uma imagem mais conceitual do ambiente, né? Então, assim, eu mexi aí nas cadeiras e um pouco nos adornos, mexi nessa ordenação do ambiente, tirei ele do que se usa normalmente, né? Que é a mesa com todas as cadeiras. Para quê? Para poder mostrar nessa imagem, poder mostrar um pouco melhor a cadeira que foi utilizada no projeto, poder mostrar os pés da mesa, porque senão as cadeiras iam acabar ficando na frente disso. E procurei esse ângulo aí que eu pudesse enquadrar bem esses elementos, né? Então, assim, a gente tem o lustre posicionado, como eu falei, em cima do ponto de interesse dos terços, a cadeira no outro ponto, fazendo esse contraponto aí. E ela em perspectiva, assim, né, para poder mostrar um pouco a frente da cadeira, os pés, a base da mesa,
do jeito que eu tô falando aqui, né? Uhum. Então, é uma foto que eu gosto muito por conta dessa composição, que foi assim conceitual mesmo. Ela foi montada para essa finalidade. Eu até pensei em te fazer uma pergunta sobre produção de ambiente, mas aí eu Uhum. falei, não sei. Mas aí, já que você está falando isso, você também produz o ambiente? Ou você junto com o arquiteto, com o profissional? Ou só na hora da fotografia que você vê, que você quer mostrar um ângulo que você faz a produção? Como é que funciona? Eu não produzo, é o arquiteto que produz, porque eu acredito também que o arquiteto ele conhece o cliente, né, e o que ele pensou para aquele espaço, e ele vai Uhum. saber melhor escolher o que, que vai complementar o conceito do projeto. O que eu faço é que às vezes tem muitos arquitetos que vão fotografar pela primeira vez, tem muitas dúvidas nessa parte, e aí eu costumo dar umas sugestões de alguns elementos que são legais para que ficam legais em basicamente toda a sessão, que é bom ter, tipo livro caixa, esses colares, né, de De mesa, beleza. Uhum. um verdinho também, né, uma plantinha, um vasinho, é, e também são esses elementos, né? O centro de mesa, às vezes tem mesa de jantar que é melhor um centro de mesa, às vezes a pessoa quer fazer uma mesa posta. Então, eu vou dando essas dicas, assim, até porque é muito corrido também, sabe, Adriana, a sessão. Então, às vezes, não dá Sim. tempo de eu ter que olhar ainda os adornos, né? Mas eu dou, sim, uma opinião, e aí Uhum. eu vou mudando aquilo para poder de acordo com a composição que eu estou pensando. Então, tem Sim, composições que entendi. elas vão surgindo ali na hora, e aí eu tiro o móvel do lugar e, sei lá, vou fazendo aí a desmontagem do ambiente para foto, né? Ó, o Veto, ele tá te perguntando aqui quem é que tira ou coloca tudo no lugar. Se você interfere, qual o melhor momento de fotografar? Não sei se o momento ele quer perguntar sobre horário. E a Sirlene Reco, ela falou aqui, né? Arquiteto, mas o designer de interiores também, O né, design, então, Giovana? com certeza, com certeza. Então, vamos ver se você consegue responder o Veto. Você entendeu? Eu acho que eu entendi. Uhum. O melhor momento é que eu também estou nessa dúvida se ele quer dizer do horário ou tipo do momento do projeto, né? Sim. Mas Não, acho que o momento do projeto é quando o projeto está no final, né? Eu acho que deve ser do horário mesmo. Sobre o fim não, ele da perguntou sobre obra. toque de hora. Sobre o fim da obra. Então, em relação a essa montagem do ambiente, assim, quem coloca os adornos no lugar são os profissionais. Eles vão posicionando. Na hora que eu vou fazer o ângulo, que eu tô lá com o tripé montado, posicionei a câmera e vou fazer o ângulo, aí eu pego, dou uma arredadinha para cá, uma arredadinha para lá. Se tiver alguém ali, tem arquitetos que levam estagiários e tal, se tiver alguém junto, aí eu já me facilita que eu peço uma ajuda para poder ir mais rápido. Mas os profissionais montam o ambiente e eu. Tem um mosquito aqui também. Os profissionais o ambiente e eu vou fazendo essa chegadinha para lá e para cá, né, de acordo Sim, com a composição da foto. para E às vezes eu tô só harmonizando, né, mesmo a vou foto. harmonizando exatamente. E Uhum. na questão do fim da obra, do momento da obra, vai depender da intenção do profissional, do que ele quer mostrar na sua rede digital, no seu portfólio. A maioria do que eu faço é quando está tudo finalizado, é, quando finaliza quando finaliza até os adornos, às vezes, né? Tem arquitetos que ficam nessa de que o cliente ainda não escolheu os adornos e tudo mais. Aí a gente né, tem as lojas parceiras que emprestam material, às vezes o cliente acaba também comprando, vendo tudo pronto lá. Então, Uhum. geralmente, a maioria das sessões, 95%, é quando está tudo concluído, assim, obra, marcenaria, móveis, no máximo para o profissional chegar com a produção para as fotos. Sim. Aí ele E o perguntou Beto uma. ele está perguntando também se se as coisas que não combinam na hora da fotografia, se você pede para tirar, se você tira. Peço para tirar. É, geralmente o que não combina
é mais no quesito da composição da foto. Assim, às Uhum. vezes um adorno que ficou demais, Sim. uma coisa assim. Em relação Uhum. a combinar com o projeto, isso eu deixo a cargo do profissional, porque o profissional que sabe, né, por que foi escolhido aquilo, às vezes ele quer Aham. mostrar que ele incluiu um objeto do cliente no projeto, enfim. Então, isso eu deixo a cargo do profissional. Sim. Mas eu peço para tirar quando eu acho que está demais, de alguma forma. É, às vezes acontece de profissionais me falarem que estão sem jeito de pedir o cliente para tirar coisas dele, porque às vezes o cliente colocou coisas muito pessoais que o profissional não quer usar na, Uhum. no portfólio. Aí eu falo, já falo, bota a culpa em mim, falo que eu mandei tirar. Porque, Aham. assim, às vezes o cliente fica, o arquiteto fica sem graça, né? O designer também fica sem Sim, graça de sim. chegar pro cliente falar que vai tirar e tal. Fica, como é que eu vou falar com um cliente que esse objeto que ele ama tanto eu não quero na fotografia? Eu falo assim, fala que eu mandei. Aí é bom a gente ter essa conversa antes, que a gente já combina essas coisas, né? Giovana, vamos seguir. Não se preocupa com as perguntas, não, que eu tento fazê-las para você, tá bom? Se Tá. concentre mais no que você quer falar. E aí, essa aí, eu tive que chegar um pouquinho para lá, cortar esse cantinho aqui para aparecer a porta que eu acho que era o ponto principal, né? Na verdade, essa imagem é o mesmo projeto da foto anterior. Uhum. No caso, eu estou mostrando aí a arquitetura, que é o projeto do Eliomar Venâncio. E eu quis mesmo trazer para a gente comentar essa foto noturna da Noturna. fachada, né? Que é muito Uhum. legal esse momento que a gente chama da Blue Hour, né? Na verdade, na vida real, nesse momento real, o céu fica até um pouco mais escuro. Mas com Sim, as nossas, no momento real edições, que a gente está né? ali, com as nossas edições e também com a configuração que eu faço para poder balancear claros e escuros, luz e sombra, Uhum. e poder pegar direitinho a iluminação do projeto. Aí fica esse céu azul bem bonito. O Eliomar, ele ficou apaixonado com essa imagem. Aí ele me chamou. Você me mandou uma foto, não sei se eu tinha que ter mostrado essa antes. Não, Era, tanto faz, não? Tanto mas é para faz? mostrar também a diferença da Sim, foto que é a no mesma, dia. é a mesma obra, É né? a De mesma dia obra. e de noite, né? Entardecer, né, Giovana? Isso. Para fazer essa foto aqui, que horário que é o ideal? Olha, essa foto aí estava no verão. Não teve horário de verão, mas já anoitece mais tarde. Eu acho que foi umas 6h30, por aí. Ó, a Zélia está falando que parece até um 3D, uma Mas foto. 3D é 3D e foto é foto, hein, gente? É, Zélia, isso aqui é fotografia, a fotografia da Giovana, Ó, viu? é o 3D que tem que parecer com fotografia, né? A foto que tem que parecer com 3D. Não, mas é porque aqui, Giovana, até vou defender a Zélia, porque aqui ela fica muito pequenininha, né? A gente está vendo numa janelinha. Então, essa você quer falar mais alguma coisa? Não, é só também para mostrar a diferença, né, da Diferença fotografia da mesma das. fachada diurna e noturna. No caso da fotografia diurna, ela consegue mostrar mais assim as cores da fachada, o que são os materiais, para a pessoa ver com mais fidelidade como é que é essa fachada. E já Os a noturna, ela tem detalhes. outro propósito, né, de mostrar a iluminação, Sim. e o efeito que dá, né, que fica bem bonito, Uhum. Esse efeito impactante. que o arquiteto quer mostrar, né? Que está no Nossa, é projeto. demais. Uhum. E aí, essa fotinha aqui. Então, essa é uma foto de um detalhe de uma cozinha. É um projeto da arquiteta Camila Pagotto. Eu coloquei essa imagem, né? Te enviei essa imagem até para a gente falar um pouquinho de fotos que costumam fazer sucesso nas redes sociais. Sim. Eu gosto muito de fotografar esses detalhes da produção do ambiente. E é legal comentar também que fazer um detalhe assim de uma produção, a produção ali, aqueles adornos que a gente coloca, ele acaba sendo um pretexto na composição para Uhum. eu poder chegar perto de outras coisas do projeto, como por exemplo os azulejos que foram usados, né? Lindíssimos, né? Que você quis Ex- realçar eles, né?
Isso, a bancada e tal. Então, assim, a gente bate o olho na composição de adornos, mas você vai Uhum. prestando atenção ali depois em outras coisas, né, que fazem parte do projeto. Que às vezes, se eu não tivesse aqueles adornos ali, ia ficar incompleta a fotografia. Eu não conseguiria fazer uma foto só mostrando bancada e revestimento. Mas com os Sim. adornos a gente já consegue criar uma composição legal. E E falo os adornos, eles também fazem aquela proporção, né? Você ter noção de tamanho, não é isso? exatamente, fazem também. E aí é bacana que essa foto, na época que eu postei, foi há uns 2 meses atrás. Ela quebrou todos os recordes no meu Instagram, assim, de curtida, de salvos, de compartilhados. Ela fez o maior sucesso de visualizações. E aí eu acho bacana ter ela para poder entrar nessa coisa das fotos que podem fazer sucesso na rede social. Por quê? O que fez muito sucesso nessa foto, claro que tem uma harmonia de cores e tal, mas foi a composição das bandejas, da madeira, dos adornos da cozinha. Teve gente perguntando da onde que eram os adornos. Eu recebi até inbox me perguntando se eu sabia onde vendia. E aí eu mandei para Camila responder essas Uhum. pessoas. E assim, foram muito salvos. E é interessante a gente pensar como que se faz necessário que você coloque na sua rede social fotografias que vão inspirar ideias para as pessoas, né? Uhum. E aí essa eu acho que foi uma delas, que ela fez todo esse sucesso, porque estava todo mundo querendo compor igualzinho o que estava aí. E aí foi quase 200 salvos essa daí. Foi muita coisa mesmo. Que bacana, que bacana. Seguimos aí com essa cozinha linda. Essa é também a cozinha daquela casa do Eliomar e da Carol. Ela é uma foto que fez muito sucesso também, porque é mais uma coisa para a gente poder pensar, né, no registro fotográfico. A gente pode perceber aí como que ela está harmônica, né? Ela é uma foto que não tem luz artificial, só luz natural. Eu gosto bastante quando tem essa possibilidade nos projetos. E essa foto é uma foto na vertical, ou seja, é um formato que é mais favorável para o Instagram fazer mais entregas do post, porque para quem não sabe, as fotos nesse formato vertical ela tem feito mais sucesso, tem sido mais favorecidas por redes sociais como o Instagram e o Pinterest, por conta de serem do formato da tela do celular, e aí elas ocupam uma porcentagem maior da tela, né? Se não a tela toda Aham. também, dependendo do aparelho. E aí, essa foto me surpreendeu também, como ela fez sucesso. Eu até mandei para a Carol as estatísticas. E eu acredito que é muito por essa composição da marcenaria, né? Da Sim. marcenaria junto com a bancada. Eu acho assim que o pessoal gostou muito e fez Uma um bela sucesso. composição, né? Fez uma bela composição que fez um sucesso. E aí, A Carol, ela usou a madeira na parte de baixo, o vidro em cima, então isso na fotografia você consegue ver nitidamente, você vê que a foto tá, o isso eu projeto consegui tá bem ver. E bacana. aí foi uma foto que pegou bem essa conformação aí da marcenaria, né? Como é que é esse armário. E eu acho que isso também inspirou arquitetos que estão projetando marcenarias, designers e Uhum. tal, aquela coisa que a gente salva para poder ter de referência para um projeto, né? E foi isso Sim. mesmo que aconteceu com essa daí. Ela também teve bastante salvos e tal. Fica aí para o pessoal pensar também nesse tipo de imagem. Ó, seguindo, eu também tive que dar uma diminuída nessa, porque eu acho que você queria mostrar a Torre Eiffel, né? Então tentei colocar ela da melhor maneira aqui para não atrapalhar. Eu não sei por que que fica essa janelinha na hora que a gente está mostrando foto, né? Podia estar ali, não precisava. Mas sim, pode Com falar aí você? sobre essa foto. Então, essa foto aí acabou que, como você teve que cortar, isso atrapalhou um pouquinho a composição do que eu É, queria mostrar. tinha mais arquitetura, né? Tinha mais a cidade. Ela era Pois uma é, foto mas horizontal. essa é uma das últimas imagens, né, que eu te Uhum. enviei. E é legal para a gente comentar aquilo que você tinha me perguntado do começo, de como que eu vou saber qual composição eu vou usar.
essa é uma foto da Torre Eiffel, né? E assim, em Paris, a Torre Eiffel ela pode ser vista de muitos locais diferentes, tem muitas possibilidades. E aí, cada visão que você tem da torre. Ó, o Mário Osório, interrompeu, o Mário Osório pediu para eu dar parabéns para ele hoje aqui na live, É que é aniversário aniversário dele. dele. Ai, beijo, Parabéns, Mário! Mário, meu amigo. Lindo. Falei que ele ia entrar na live, que a gente ia mandar um parabéns. Ai, muitos anos de vida, amigo. Giovana, a gente tem 10 minutinhos só para você saber, tá? Para você dar mais dica aí. Então. Não, tá tudo certo que a gente já tá nas últimas imagens. Uhum. Mas assim, aí voltando à Sim. explicação, existem vários ângulos diferentes enquanto a gente passeia por Paris que a gente consegue ver a Torre Eiffel, né? E aí eu fiz essa foto desse ângulo que foi em cima do Arco do Triunfo, onde tinha uma visão assim 360, né, da cidade inteira. E eu fiz essa foto colocando a torre mais, posicionando ela de acordo com a regra dos terços, né? Ou seja, na linha vertical da direita, ela fica bem na linha de interesses na foto do tamanho original. Essa linha do horizonte também fica em cima da linha dos terços de cima. Então, isso criou uma composição bem harmônica para essa imagem, que eu gosto muito. Foi uma imagem bem bacana que eu fiz. Eu tenho foto dela, não te enviei, mas eu tenho foto dela desse ponto aí que eu centralizei a torre e já não ficou legal, porque desse ponto de vista não favoreceu a torre centralizada, porque a torre estava muito longe, ela tinha que ter um outro destaque ali. Então eu fiz ela dessa forma, pensando na regra dos terços, e ficou uma composição mais legal. E aí nós temos, de novo, a Torre Eiffel mais de perto, né? Mais de próximo. perto e centralizada. Por quê? Nesse ponto de vista aí, que é do Trocadeiro, a composição dela centralizada favoreceu muito mais. Aí a gente tem uma perspectiva que está levando o nosso olhar já para a torre e a gente consegue ver direitinho a volumetria dela, a forma dela, né? Uhum. Então, não ia ter muito sentido eu, nesse ponto de vista, aí, fazer ela deslocada do centro, né? Então, eu fiz pensando na simetria, na perspectiva, para poder centralizar a imagem, e ficou bem bacana que o céu funcionou aí também como um espaço de respiro entre o objeto e os limites da foto, né? Então, é assim que a gente vai julgando que composição a gente pode fazer que vai ficar mais legal. É importante também, gente, que a gente não economize cliques, né? Então, assim, você tá na dúvida, faz de um jeito, faz de outro, e aí depois você vê direitinho o que ficou melhor, né? Então, assim, eu já tenho uma noção, eu olho para um ambiente ou para uma paisagem, eu vejo já, assim, se eu vou fazer, como é que eu vou compor. Mas é interessante que a gente vá sempre clicando e achando a composição ideal para cada situação, né? Sim. E, Giovana, e sobre as redes sociais, assim, no caso, as nossas fotinhas, como que a gente tem alguma dica para gente? Olha, eu penso o seguinte, até comentei lá naquela época, na Semana das Dicas. Existem fotos que elas vão atrair mais pela beleza mesmo da imagem, do projeto, da paisagem, enfim, do que você está colocando. E existem aquelas fotos que elas vão atrair mais porque elas vão despertar mais vontade de fazer igual, mais inspiração, por serem mais inspiracionais. Então, algumas fotos, aquela foto que você fez, aquele projetaço e tá mostrando uma sala grandona, aquele negócio lá, tendo uma boa imagem, com certeza vai gerar muitas curtidas, o pessoal vai ficar impressionado, vai ser uma foto assim, que você vai bater o olho e vai ser bem bonita. E vai gerar um certo engajamento ali. Agora, aquelas fotos que você vai inspirar as ideias de outras pessoas, elas vão ter um engajamento melhor, porque as pessoas vão salvar e vão compartilhar, e existe um certo ranking, né, de interações que são mais importantes no Instagram do que outras. Então, assim,
ter um conteúdo salvável e compartilhável eleva mais o seu perfil do que ter um conteúdo com muitas curtidas. Então, assim, quando as pessoas salvam muito e compartilham muito, fica sendo mais importante do que as visualizações e curtidas. É claro que tudo é importante de alguma forma, né? Mas algumas a gente Poxa vida. está criando essa... Oi? Tá me vendo? Tô te ouvindo. Uhum. Tô sim, pode Tá falar. ouvindo? Ah, então tá. Não é que você falou, poxa vida, aí eu É porque fiquei... caiu um pouquinho e a gente está terminando, eu não queria, né, que caísse. Vai lá, Ah, encerra, Gil. então, é importante que a gente tenha em mente que é preciso variar esse conteúdo, né? Então, assim, às vezes você Uhum. percebeu que o seu perfil está dando uma caída, o que que você pode postar que você acha que as pessoas vão salvar, que as pessoas vão mandar umas para as outras, né? Conteúdos com dicas, é bem interessante das pessoas salvarem, porque elas vão usar num outro momento, ou vão mandar para alguém que está precisando, passando por aquela situação. E aí a fotografia ela entra nisso, fazendo registros de qualidade que vão favorecer mais a visualização do que você quer mostrar, né? E aí postando com estratégia, você vai melhorando aí seu alcance e seus resultados na rede social, né? Que hoje em dia é muito Uhum. importante, a gente tem que levar em conta. Vou E, tentar pôr meu Giovana, carregador. uma última pergunta para você. É sobre edição de fotografia. Tem alguma diquinha assim simples que a gente possa aplicar no telefone, celular mesmo, para não postar uma foto de qualquer jeito? Algum É, aplicativo que você usa para dar diquinha aqui para gente? assim, eu já acho o aplicativo a parte de edição do Instagram muito boa. Tem melhorado e tudo, e é muito boa já. Assim, para quem não entende nada de edição, experimentar os filtros é sempre uma Uhum. alternativa, né? Você vai experimentando ali e coloca aquele que ficou mais legal. Mas eu acho ideal editar foto a foto. Um aplicativo muito bom é o Snapseed, é um que eu uso, porque ele tem como você limpar um pouco a imagem, né? Tirar aquelas sujeirinhas, aquelas coisinhas, acertar a perspectiva de uma maneira mais livre do que as possibilidades daqui do Instagram. Então, eu indicaria aí o Snapseed para poder fazer essa edição mais profunda da imagem. Para botar uma imagem mais bonitinha, né, no nosso perfil. Giovana, a É, gente está aqui, sim, 3 minutinhos. Eu queria agradecer você de ter, né, contribuído tanto aqui comigo, com a minha tô turma, com a super nossa feliz. turma, né? Uhum. E quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigada. E eu queria fazer uma fotinha com você. Eu vou Lógico. até tirar os comentários, né? Fixar, remover. Ih, não, não sei remover, não. Não sei, eu acho que eu vou ter que fazer depois um print, mas vamos tentar. Que eu não consigo. Ah, vamos fazer assim mesmo. Depois eu dou um jeito de fazer um print. Sorri aí. Muito obrigada, gente. Foi excelente. Eu adorei estar aqui com você, Giovana. Ó, Deus te Eu também abençoe. adorei. Espero que tenha contribuído aí um pouco com o pessoal, com as dicas. Espero que tenham gostado das imagens também que a gente mostrou. Quem Com tiver certeza. dúvidas aí, estou sempre à disposição. E é isso, espero que o errinho lá da rede não tenha atrapalhado muito, Não, mas não tem atrapalhou, acontecido sempre, não. é Que bom. complicado. Uhum. Que bom que a gente terminou, né? Um E muito beijo. obrigado aí para quem assistiu até o final, né? Obrigada aí, Adriana, pelo convite. Eu adorei mesmo. Ai, que bom. Eu fico feliz também. Obrigada, gente. Até a próxima, viu? Até, Tchau, beijo. Giovana. Beijo. Beijo.